Senhor presidente Ângelo Coronel, capitão preside bem essa CPMI, espero que as próximas reuniões sejam tão tranquilas quanto essa, senhor presidente. A vossa condução está de excelência, mesmo nos momentos mais acalorados, como esse, tranquilo, mas faz parte. Eu agradeço pela sua presidência, sempre gentil com todos, e a paciência também. E aí, já cumprimento a todos os senadores e senadoras presentes. Cumprimentar também a nossa deputada Lídice da Mata, em nome dela, todos os deputados e deputadas presentes, que é a relatora desta CPMI, nossa eminente relatora. Parabenizar pelos trabalhos, os questionamentos. Alguns dos questionamentos que a Vossa Excelência fez fazia parte do meu rol de perguntas iniciais. E cumprimentar todos os nossos convidados, a doutora Adriele Brito, que representa a Associação de Empresas de Tecnologia de Informação, a CEPRO Nacional, que veio falar sobre proteção de dados. E os nossos convidados que vieram falar sobre o fact-checking, na agência de checagem, Edgar, o Sérgio e o Gilmar Lopes, que está presente, agradecê-los, para que as pessoas entendam, são assuntos diferentes, mas convergem. Como a comissão aprovou em bloco os nossos requerimentos, apesar de dois assuntos distintos, estamos juntos hoje, mas foi convergente. E lembrar também, vou separar então em dois momentos, fazer para a CEPRO e depois faço para os nossos companheiros dos fact-checkings. Em relação... Convidei também, no início desses trabalhos CPMI, protocolamos outros convites, que foi para a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Acho importante reforçarmos esses convites, inclusive da Polícia Federal, mostrar as dificuldades que é de investigação, quais são os caminhos difíceis, por que é difícil, se falta tecnologia, se falta uma outra situação. Gostaria que a presidência fizesse o reforço desse convite às instituições. Mas a ideia do convite foi discutir os fundamentos da ação declaratória de constitucionalidade ADC 51, ajuizada no STF pela Federação de Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, a CEPRO. A ação busca validar dispositivos de cooperação internacional referentes à obtenção de conteúdo de comunicação privada sob controle de provedores de aplicativos da internet sediados no interior. Parece um tema complicado, né? Mas tem total ligação com os nossos trabalhos, isso porque o tema impacta diretamente no combate aos crimes cibernéticos. O dispositivo em questão faz parte do decreto federal que a doutora já falou, que é 3.810, de 2001, que promulgou o acordo de assistência judiciário penal entre os governos brasileiros e norte-americano, além de outros dispositivos legais que tratam da relação jurisdicional do Brasil com autoridades estrangeiras. A PGE, que é a Procuradoria-Geral da República, em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, defende que as empresas de aplicativo com servidores de internet sediados no exterior, como Facebook, Google, devem obedecer às leis brasileiras para fornecimento de dados, conforme determina o Marco Civil da Internet e o Código do Processo Civil. Concordo com a premissa de que qualquer restrição às autoridades nacionais para obter diretamente as informações coletadas por essas empresas vai gerar prejuízo às investigações em andamento, dificultando a apuração de crimes cibernéticos. E aí a doutora já colocou que certos crimes não entram, já esclareceu, eu gostaria, obrigado, que muitas das minhas questões já foram esclarecidas. Peço desculpa pela ausência, porque no grande expediente eu estava inscrito, fui sorteado para falar, tive que sair e voltar. Então, importante, a ideia de convidá-los para esta comissão teve o objetivo de inserir o poder legislativo nessa discussão, senhor presidente, porque ela estava lá no judiciário, verificando principalmente se existe a necessidade de novas medidas legislativas para proteger nossas instituições na apuração dos crimes. Então, agradecendo a presença da doutora André, representante da CEP, pergunto a ela, segundo a associação, o acordo usado habitualmente nas promoções e requisições de provas em diligências sobre pessoas, bens e haveres situados fora do Brasil, em investigações criminais e instruções penais em curso no país, enfrenta problemas em sua aplicabilidade quanto a empresas do setor tecnológico. Quais são esses problemas? E como o procedimento de requisição de informações ocorre em outros países, né? A associação alega que, de acordo com a lei norte-americana, os provedores de serviços de comunicações eletrônicas ou de serviços de computação remota não devem disponibilizar o conteúdo de comunicação a autoridades estrangeiras. Quero saber como são feitas as investigações lá nos Estados Unidos e se lá as empresas fornecem os dados. Agradecer pela participação da doutora André, e vou passar para o bloco de pergunta. É uma abordagem técnica aqui, mas a repercussão vai ser prática lá no futuro, no final desses trabalhos.
No bloco das empresas de checagem de fatos, a gente tem tantas informações contestáveis que circulam na internet. Os instrumentos de prestação de contas são elementos essenciais, tanto para o controle social quanto para a checagem das notícias, envolvendo a vida política, administrativa dos poderes constituídos. Uma medida prática adotada pelos veículos de comunicação contra a repercussão das notícias falsas foi o fact-check. Então, a checagem de fatos, histórias, dados, pesquisas e registros. Então, eu queria agradecer a iniciativa de, como o Gilmar está mais tempo, mas de todos os senhores, tratando-se de um método jornalístico, por meio do qual é possível certificar se a informação apurada foi obtida por meio de fontes confiáveis, então a validar se é verdadeira ou falso, se é sustentável ou não essa ideia. Para debater o assunto, convidei a agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, efarsa.org, Estadão Verifica e Fato ou Fake do portal G1. Mas eu gostaria, alguns não vieram, mas eu queria agradecer ao eFarsas, ao Comprova, a Boatos.org por estarem aqui. Hoje contamos com a presença dos senhores, que será muito útil no prosseguimento desta CPMI. Os estudos de comunicação mostram que o fact-checking, visto como uma forma de resgatar as funções essenciais da produção de informação negligenciadas pela possibilidade de cada pessoa ser o produtor do conteúdo. Mais uma vez, estamos diante de um tema técnico que vai repercutir diretamente naquilo que estamos falando nessa comissão. Então, diante da presença dos senhores, e eu vi que muitas perguntas já foram respondidas, até vou pular algumas, mas eu não estava aqui, não vi todas. É possível dizer que o trabalho de vocês, dos senhores, busca ou atua em romper o ciclo das notícias falsas, né? Até porque a gente ouviu também outras questões em reuniões anteriores. Vocês já responderam sobre o financiamento, fico feliz, porque quiseram colocar em dúvida esta questão. Muito obrigado pela resposta. O senador Beto Costa perguntou algo que é interessante, se é possível que haja uma institucionalização do serviço, ou seja, o Estado possui uma ferramenta similar em benefício da população, ou seja, o Senado, a Câmara, o próprio Estado, foi essa pergunta que ele fez, que está sendo desenvolvida. Se é possível institucionalizar, o que vocês acham? Esse foi um questionamento que o nosso senador ministro fez. Na avaliação de vocês, existe alguma iniciativa ou iniciativas que o Parlamento brasileiro pode adotar para fortalecer o trabalho de checagem de fatos e, consequentemente, o combate a notícias falsas? O Edgar falou um pouco sobre esse assunto, deixou escrito lá no portal, mas se os senhores também têm essa possibilidade de deixar para essa CPMI, para facilitar o trabalho, às vezes não tem uma questão de segurança jurídica, igual o Gilmar está passando por agora, para a gente fortalecer esse trabalho e o que os senhores conhecem bem a metodologia de como se faz as fake news, as fake news. Como a gente pode contribuir? Eu sei que hoje algumas empresas estão investindo, como o WhatsApp, mas ainda se é possível, nessa gênese de como se fazer, mais iniciativas, quais são, que a gente possa cobrar dessas empresas para que eles tomem medidas, até para a sua própria credibilidade. Porque se aquele instrumento social que veio para ficar perder sua credibilidade, ele vai perder sua função, então sua sobrevivência será alterada. Mas é um caminho sem volta. Eu me preocupo muito aqui na área de psiquiatria em relação a alguns crimes cibernéticos, né, suicídio, automutilação, enfim, tem situações de violência que acontecem, mas nós vamos abordar aqui. Percebemos que a própria falta de educação, a grande metodologia é a educação das pessoas, para a gente combater os fake news. Não tem como, porque judicialmente vai ser impossível a gente conseguir combater isso, um juiz determinar uma pena para cada um. Mas a gente não pode cobrar mais das empresas que estão aí faturando milhões, bilhões de reais com impulsionamento, com anúncio, com propaganda. A gente não podia cobrar mais delas alguma atitude, porque, na minha opinião, tem que passar por elas a iniciativa também de combater, até pela sua própria sobrevivência e credibilidade no mercado. O que eu tinha para o momento era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vou aguardar as respostas. Posso, presidente? Boa noite, doutor. Muito obrigada. Deputado doutor Leonardo, muito obrigada pelo relatório, muito preciso, percussiente, de acordo realmente com o que está nos autos da nossa ADC. E realmente o EMILAT, o decreto executivo, ele vem realmente encontrando algumas dificuldades de ordem prática, pragmática mesmo, ou seja, ele determina um devido processo legal, tanto formal quanto substantivo, porque aí ele deixa ao talante dos governos que eles conversem entre eles
que isso também é algo importante, porque, de acordo com esse decreto executivo, o tratado vem a proteger também as empresas que têm que cumprir a própria ordem. Ou seja, ela estará de consciência limpa, digamos assim, ela estará tranquila no seu dever de disponibilizar um conteúdo de uma comunicação privada que realmente seguiu um processo de começo, meio e fim. Então, que siga completamente o devido processo legal. E isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Aqui na América do Sul também temos o Chile, que também é signatário. Então, assim, todos os países, é um tratamento uniforme em diversas partes do mundo. E, realmente, em relação quanto aos problemas da aplicação, o primeiro deles, que acho que é unânime, é a demora. Realmente, há uma demora nesse trajeto, nesse iter processual, porque ele segue do juiz de primeira instância, vai para o Ministério da Justiça, depois vai para o Departamento de Justiça americano, em seguida vai para um procurador, um representante do Ministério Público, para que ele consiga um search warrant, ou seja, um mandado perante um juiz americano, para que esse juiz tenha adequadamente a sanção, a ordem judicial cogente para que ela possa ser dirigida a um determinado servidor, a uma determinada aplicação de internet. Então, somente este juiz americano da ponta é que realmente tem a força cogente de ter a autodeterminação das suas, de ver respeitada a autoridade da sua decisão judicial. Então, é por isso que esse devido processo legal ele é tão importante. Uma vez conseguidas as informações, elas seguem todo o trâmite de volta. Então, muitas vezes acontece algum erro de interpretação, alguma falha nessa comunicação entre eles. E, então, inclusive, se fez uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, da qual também nós participamos, juntamente com vários representantes de outras empresas, também com outros órgãos da administração pública, a AGU, o Ministério Público, o Itamaraty. E ali se tentou fazer uma conversa inicial muito incipiente para se chegar a algum denominador comum. Por parte das empresas de tecnologia da informação, nós temos aqui a maior boa vontade para que se faça, então, que se facilite essa comunicação. E também outro problema também é a própria tradução, porque as sentenças saem daqui em português e elas devem ser todas traduzidas. Mas isso eu ouvi também de pessoas fora daqui, quando eu fui a esse evento na Alemanha, em que até mesmo no Japão eles também têm esse tipo de problema. Então, não é apenas um problema aqui que nós estamos sofrendo aqui sozinhos. É algo que nós temos também, que eu percebi que há uma reverberação em diversas partes do mundo. E também em relação a como é que é nos Estados Unidos, lá eles têm uma legislação própria. Lá eles têm, inclusive, vários atos, enfim, não sou uma especialista em direito americano neste ponto, mas eles têm vários, o Patriot Act, o próprio Stored Communications Act, que aí, em razão dessa legislação que é extremamente específica, eles também encontram alguma dificuldade. Tanto é que lá, presidente, deputada, houve um caso muito interessante chamado Microsoft versus Ireland, que tramitou na Suprema Corte Americana. E olha que curioso, aí agora eram os Estados Unidos que tinham dificuldade, era o sistema de justiça americano que tinha dificuldade em acessar dados que estavam na Irlanda. Então, daqui do nosso lado, estamos com dificuldade em ter acesso a dados que estão nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm dificuldade de acesso daqueles que estão na Irlanda, e isso é no mundo inteiro, tanto é que o Brasil é signatário do EMILAT com mais 21 países, né? Não é somente com os Estados Unidos. E eu gostaria também aqui muito de me valer de uma frase do Tobias Barreto, sergipano, um jurisconsulto, né? Acho que de todo conhecimento aqui de todos, e que ele fala o seguinte, que o direito não é um filho do céu, é simplesmente um fenômeno histórico, um produto cultural da humanidade. Então, o direito é o modus vivendi possível entre nós. Somos seres gregários e que, nas nossas relações interpessoais, aqui tentamos chegar a uma paz social da melhor forma possível. Então, dizer que este ou aquele instrumento é o melhor, ou não tem nenhum defeito, não, acho que isso não se pretende aqui afirmar neste depoimento. Então, estamos sim cientes dessas dificuldades, tanto é que na época, para fechar a questão do Microsoft versus Ireland, lá na Suprema Corte Americana, durante o ínterim
desse trâmite do processo lá, houve a promulgação do Cloud Act, que justamente veio para emendar o Stored Communications Act. Então, a partir dali, eles conseguiram, então, resolver a questão em específico, pela Suprema Corte diferente da nossa, ou seja, eles, a partir de casos específicos, é que resolvem os casos gerais. No nosso caso, o ADC é um caso geral, em tese abstrato, que vai ter feito erga omnes, inclusive, e aí sim nos casos concretos. São duas questões, são dois vetores, né, em ordens diferentes, mas que o resultado é um só. Então, eu imagino assim que realmente a melhor solução para o que nós temos agora, neste momento, é a assinatura do Cloud Act. Sem sombra de dúvida, é algo uniforme, tendo em vista o princípio da igualdade. Ele é feito em todos os países e também estará de acordo com o que se pratica em outros níveis de investigação, como, por exemplo, a perseguição de dados bancários em outros países. Espero ter respondido as perguntas. Agradeço as perguntas do nobre deputado e agradeço também o convite. Talvez para mim tenha sido mais fácil, que eu moro em Brasília, então eu tive que pegar um carro e atravessar 1 quilômetro mais ou menos para chegar até aqui. Eu queria fazer só alguns apontamentos, na realidade, muitas das perguntas já foram respondidas na minha apresentação e também em outros questionamentos. Em relação ao trabalho do jornalismo, do fact-checking, é bom destacar que o jornalismo em si, o jornalismo profissional, acordou há pouco tempo para essa questão. Gilmar sabe mais do que eu, que até um certo momento, e eu acredito que um momento de virada foi de fato as eleições norte-americanas, na qual o assunto fake news começou a ser tratado com mais seriedade, o jornalismo não tratava dessa questão. Provavelmente, se o boato da mamadeira das eleições de 2018 tivesse circulado nas eleições de 2014 ou nas eleições de 2010, antes dessa virada, não seria desmentido por praticamente ninguém. Então, eu acho positivo isso, eu acredito que é uma tendência. E eu acho que todo mundo que vem a somar com o fact-checking ajuda até a dar mais credibilidade ao movimento, né, de checagem de informações. Eu tive uma pergunta aqui que eu anotei ciclo de notícias falsas, só que eu acabei pescando. O deputado conseguiria só recapitulá-la para mim? Para romper, né, o ciclo, que a notícia falsa como um ciclo. Sim, o fact-checking, né? Isso. Sim. Eu até falei na minha apresentação, é isso mesmo, a gente não consegue o mesmo alcance de uma notícia falsa, mas a partir do momento que ela é desmentida, às vezes o próprio autor ou a pessoa que compartilhou faz uma retratação. Então, experiência prática, experiência empírica, eu consigo verificar que, de fato, as nossas notícias conseguem interromper esse ciclo, e acredito que esse deve ser o objetivo a ser visado pelas agências de checagem. Nunca a gente vai ter mais compartilhamento do que a notícia falsa. Até porque, como disse o colega Sérgio, nós temos compromisso com a verdade. É muito mais difícil criar um texto atraente com compromisso com a verdade. E também a gente já parte muitos compartilhamentos atrás da notícia falsa. Quando nós começamos o compartilhamento 1, provavelmente eles estão no compartilhamento alguns milhares. Em relação ao Estado, e aí eu falo, acredito que sim, tudo que vem a somar com iniciativas de checagem de informação pode ser saudável, mas há 2 pontos. O primeiro, se algo for feito, é preciso que seja uma iniciativa de Estado e não de governo, para justamente desvincularmos a partidos políticos, principalmente porque muitas das notícias falsas que circulam na internet são relacionadas ao meio político. E acredito que os políticos em si, seja de governo a nível federal, estadual, municipal, eles têm assessoria que consegue fazer o desmentido dessas informações. Mas, de certa forma, precisa tomar cuidado e muita parcimônia. Como falei anteriormente, me coloco à disposição para ideias, posso colaborar. Nós colaboramos, de certa forma, com o STF, com o TSE, com ideias, enviando alguns desmentidos para eles também colocarem numa plataforma. A gente está aqui para colaborar, só que precisaria saber mais como estaria isso. Só que é muito importante que algo feito pelo Estado não caia naquela velha armadilha da censura, porque uma vez que o Estado vai definir o que é verdade ou não é verdade, é preciso ter certeza absoluta que a informação não é correta.
Em relação ao que as agências de checagem podem ter, na verdade, assim, particularmente eu estou muito satisfeito com o que a gente faz. É um projeto pequeno, eu não tenho desejo nem de crescer a nível exponencial. Claro que visibilidade, e aí essa própria CPMI nos ajuda nesse sentido. Creio que os deputados podem nos ajudar também em relação à visibilidade, e segurança jurídica seria o mais importante. Não acredito que assim, financiamento público possa ser a solução, a priori, não penso nisso. E em relação ainda à questão das plataformas, é preciso que elas tenham muito cuidado como é que elas fazem esse filtro. E aí a gente está falando de empresas particulares, né? Então é preciso se ver até onde a gente pode gerenciar essas empresas particulares. Mas só para citar o exemplo que eu citei na minha apresentação, das notícias que aparecem para a gente quando nós acessamos serviços de busca, acredito que, eu não tenho certeza em relação ao Projeto Comprova. O Projeto Comprova.com.br está no Google News também. Os artigos aparecem lá, Sérgio? Tá, eu sei que o do Gilmar, o eFarsas e o Boatos.org não aparecem. Eu já tentei algumas vezes verificar por que nós não somos classificados como notícia. Na verdade, recebemos uma resposta padrão. Lê os termos de uso e revisa, e em contrapartida a gente vê artigos opinativos circulando como se fosse notícia. E só para citar em relação a outros problemas na internet, é importante pontuar que as fake news também ajudam em outros tipos de ações, como por exemplo o bullying. Eu posso citar um exemplo, no ano de 2017, se eu não me engano, não tenho tanta certeza se foi 17 ou 18, começou a circular um rumor de que existia um jogo entre adolescentes chamado Baleia Azul. Só que, ao buscar pela fonte da informação, a gente descobriu que foi uma notícia falsa de um site russo. E aí, o que aconteceu? A história cresceu dentro da Rússia. A partir daí, teve um grande veículo de mídia brasileiro que deu a história de uma forma sensacionalista. Isso virou praticamente um pânico. Enquanto os pais ficaram em pânico, os jovens resolveram brincar com a situação. E aí, de fato, eles começaram a fazer bullying, falando se mata aí, outras coisas do tipo. Então, uma fake news gerou um movimento negativo na época que foi preciso muito trabalho para a gente explicar. Eu me debrucei especialmente em relação a essa questão para tentar esclarecer ao máximo na época, mas foi difícil porque nós éramos um projeto pequeno, né? Ainda somos. Acho que é isso.